Ministro, como é que o senhor avalia essas últimas revelações da Polícia Federal e também o argumento do entorno do Bolsonaro que fala que seriam atos meramente preparatórios, não puníveis de punição pela legislação? Como é que o senhor avalia esses dois pontos, por favor? Bom, a tentativa de qualquer atentado contra o Estado de Direito, ela já em si criminalizada, de modo que já é um crime consumado. Até porque quando se faz o atentado contra o Estado de Direito e ele se consuma, ele já não mais existe. Então é óbvio que o que se pune é a própria tentativa de atentar contra o Estado de Direito. Mas os fatos são extremamente graves, preocupantes. Nós precisamos ter aprendido com isso e acho que devemos reagir judicialmente, devemos reagir legislativamente, fazer as reformas necessárias para que episódios como esse não mais se repitam. E o Bolsonaro deve ser indiciado hoje? Não vou emitir juízo sobre isso. Isso está feito à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. Ministro, em relação a tramitação da anistia no Congresso, né? Há quem entenda que houve um enfraquecimento enfraquecimento dessa pauta após as revelações da Polícia Federal. O que o senhor tem a dizer? Não faz sentido algum sequer falar em anistia diante da gravidade do delito e de delitos que estão sendo ainda investigados. Não houve, nesse caso, sequer denúncia por parte do Ministério Público. Uma última, ministro, seria em relação ao possível impedimento por parte do Moraes, já que agora fica claro que ele era um dos alvos desses golpistas. Como é que o senhor avalia também esse outro posicionamento por parte do entorno do Bolsonaro? Isso não faz nenhum sentido, porque desde sempre o ministro Moraes tem sido o relator desse processo e por isso passou a ser vítima desses ataques. Seria absurdo afastá-lo por isso, num tribunal de apenas 11 ministros, em que tinha alvo o presidente da República, o vice-presidente da República, outros ministros. Seria muito fácil engendrar o impedimento no tribunal inteiro, dizendo que todos eram alvos de ataques. E muitos de nós, certamente, fomos alvos de ataques. Então não faz nenhum sentido. Na verdade, se trata de uma prova autocriada, não faz sentido algum essa consideração. Ministro, muito bem, em dezembro de 2022, enquanto se discutia na transição do governo, o senhor tinha noção de que se passava algo tão grave como o que vem sendo revelado? O senhor tinha conversas com integrantes do então governo Bolsonaro? Tinha como imaginar, ou eram comportamentos diferentes, da clandestinidade indo para um lado e em público indo para outro? Não, coisas estranhas ocorreram e todos vocês sabem. Por exemplo, aqueles assentamentos nos quartéis. Eu tenho cansado de repetir isso. Não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a quartel, como não se faz ou não se exerce liberdade de reunião em frente a hospitais, por razões diversas, mas não se exerce essa liberdade de reunião. Não obstante, isso foi largamente tolerado e, como sabem, o 8 de janeiro, em Brasília, partiu dos quartéis. Então, nós desconfiávamos, obviamente, que havia coisas anormais quando se tolerou. Qual